Meu nome é Kimberly Marreque Rodrigues e esse é o meu estágio curricular obrigatório de gestão educacional. Minha área de concentração escolhida foi metodologias de ensino e o tema é a implementação de metodologias ativas nos anos iniciais do ensino fundamental, desafios e benefícios. Eu escolhi esse tema porque acredito, esse tema não, essa área de concentração, porque acredito que as metodologias são ferramentas muito promissoras que podem facilitar o trabalho do professor como transmissor do conhecimento para as crianças. Foquei na aprendizagem cooperativa porque ela oferece diversos benefícios que nós vamos ver ao longo dessa pesquisa. Nos anos iniciais do ensino fundamental, nós precisamos ter ainda mais uma variedade de metodologias, porque as crianças estão no início da jornada escolar delas e elas precisam ainda desenvolver a vontade de aprender, desenvolver o gosto pelo aprendizado. Então, essas metodologias diversas podem auxiliar o professor a transmitir para as crianças essa vontade de querer aprender mais. E eu acho que elas são muito necessárias nessa fase. Os meus objetivos, alguns dos meus objetivos iniciais desse projeto eram investigar técnicas de ensino que potencializem o aprendizado das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, aprofundar o conhecimento a respeito da aprendizagem cooperativa, analisar o impacto das metodologias de ensino utilizadas dentro da gestão educacional, analisar a dinâmica da gestão escolar em ambientes com limitações físicas e socioeconômicas, como forma de compreender os desafios enfrentados e identificar oportunidades de melhoria. Refletir sobre o papel da liderança educacional na promoção de um ambiente escolar inclusivo e acolhedor, considerando as necessidades específicas de uma comunidade escolar de baixa renda e vulnerável socialmente. Fundamentação teórica. A implementação de metodologias ativas nos anos iniciais do ensino fundamental é crucial para melhorar a qualidade da aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Essas abordagens pedagógicas, como a aprendizagem cooperativa, colocam o aluno no centro do processo educacional, promovendo colaboração, criatividade e pensamento crítico desde cedo. Apesar dos benefícios evidentes, enfrentam desafios como a resistência à mudança e necessidade de formação continuada para os educadores. Superar esses obstáculos é essencial para garantir que todos os alunos participem igualmente e se beneficiem das atividades, preparando-os não apenas com o conhecimento, mas também com habilidades sociais e cognitivas essenciais para o século XXI. Então, as metodologias ativas, elas são ferramentas muito importantes que podem auxiliar a criança a desenvolver a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico, entre outros benefícios, só que ela também é um desafio muito grande para os professores, principalmente aqueles professores que têm anos de carreira. Eles têm muita experiência, então é difícil para eles se adequarem a novos métodos. É por isso que é tão importante que que seja oferecido para os professores a formação continuada, porque assim eles podem ir se adequando aos novos métodos, às novas exigências e às novas necessidades das crianças, porque a cada geração as crianças têm necessidades diferentes, elas precisam de métodos novos, porque elas já recebem muita informação, elas estão acostumadas com coisas muito mais atuais, muita tecnologia, então é necessário se adequar para transmitir da forma que essas crianças precisam o conhecimento. A minha pesquisa foi muito estudada através de arquivos diversos da internet, em páginas da web. Na verdade, também eu já pesquisei sobre as metodologias em projetos anteriores, porque é um assunto que me traz muita curiosidade. E nesse caso, foquei bastante a metodologia de aprendizagem cooperativa, porque eu acredito, pessoalmente, que a cooperação e a convivência com outros são indispensáveis para o desenvolvimento do ser humano. Eu me baseei muito na pesquisa de Vygotsky, porque entre as falas dele, ele sempre acreditou muito que a convivência e a cooperação potencializam o aprendizado. Eu pude ver muito disso também no meu estágio na escola, né? Porque eu observei muito a cooperação entre todos da escola, desde os funcionários da gestão e os próprios alunos. Eu observei muito apoio mútuo. A minha metodologia foi o estágio realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho.
Lá eu realizei observações das práticas pedagógicas e para mim foi um destaque a adaptação que a escola tem, a gestão da escola tem, à necessidade dos alunos. Eles se adaptam às necessidades que os alunos têm agora. Se meu aluno está precisando, está passando dificuldades em casa, ele precisa de alimentos, eu vou atrás e eu vou encontrar alimentos para ele. Porque o que o aluno vivencia fora da escola também vai afetar na forma como ele absorve o conhecimento. Eu conduzi entrevistas com os gestores e também, além das entrevistas, eu tive muitas conversas informais, né, no dia a dia, durante a observação na escola, onde eu recebi bastante informações deles. A escola é localizada em uma área de baixa renda e por isso ela enfrenta desafios, né? Tanto com a estrutura da escola, como a falta de materiais, né? A falta de recursos. O estágio envolveu observação, principalmente, né, observação e as entrevistas. Essas metodologias me permitiram compreender as práticas educacionais da escola, as necessidades e os desafios enfrentados pelos profissionais e como eles se adaptam a isso. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho está localizada no bairro Lindos Aires, conhecido como Passo da Cruz, uma área predominantemente habitada por famílias de baixa renda. A escola atende aproximadamente 210 alunos distribuídos entre educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, operando em 2 turnos, matutino e vespertino. A infraestrutura física da escola é limitada. Então, a escola Salgado Filho, ela fica no bairro Passo da Cruz, onde eu moro basicamente a minha vida inteira, desde os 4 anos de idade. Eu frequentei a escola durante todo o meu ensino fundamental e eu sempre fui muito bem acolhida na escola. Eu sempre vi esse lado da escola do carinho com o aluno, de ajudar, mas viver esse estágio observando o outro lado, para mim foi muito enriquecedor. Eu tive uma recepção muito calorosa como estagiária lá. Eu fui muito bem recebida, eu reencontrei os meus professores da infância, inclusive os gestores da escola eram meus professores na época em que eu estudei lá. E eu pude ver o outro lado da situação, porque como aluna a gente vê uma coisa, mas eu pude observar o esforço deles para que todo esse apoio seja possível, para que eles estejam lá e para que eles transmitam tudo aquilo que a gente recebe como aluno. Nada vem com facilidade, tudo isso exige muito esforço deles. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim poder observar tudo isso do outro lado. Eu já, como eu mencionei, eu já conhecia os membros da gestão, já conhecia os professores e talvez por conta de toda essa intimidade, eu pude conversar bastante com eles no dia a dia, fora das entrevistas, né? Eu pude ter conversas bem esclarecedoras e essas conversas fortaleceram bastante a minha pesquisa principalmente sobre a cooperação, né? Que é um ponto muito importante, muito visível dentro da escola. Como estagiária, eu também vi 2 grandes desafios daquele momento. O primeiro deles era me adequar ao tempo dos gestores, porque eles estavam com o tempo muito corrido, né? Foi logo após a volta das enchentes, né? E os gestores, eles tinham muitas coisas para resolver ao mesmo tempo, então eu tinha que estar me adequando, que uma hora eles estavam aqui, daqui a pouco eles estavam ali, e eu tinha que me adequar a isso. O outro desafio foi ver como a estrutura da escola, não a estrutura física, mas a estrutura emocional dos membros da escola foi abalada depois dessa tragédia, né? E foi uma experiência que, assim, em alguns momentos foi comovente, foi emocionante, difícil em certos momentos também observar o abalo emocional das pessoas dentro da escola, os alunos, os profissionais, mas também eu me senti muito grata por poder fazer parte disso naquele momento, porque eu observei como cada um tentou levantar o outro, tanto os alunos entre si, como os professores e os gestores, puxando os alunos, puxando entre si mesmos, para levantar e para voltar ao normal, para restabelecer o andamento normal da escola.
Eu coloquei aqui algumas fotos da escola, coloquei 2 fotos de quando a escola foi construída, que eu encontrei lá na secretaria, e coloquei uma foto da escola mais atual. Essas são as minhas perguntas da entrevista. Elas foram realizadas de modo individual, com cada profissional da gestão escolar em dias alternados. Os profissionais optaram por não compartilhar a imagem ou o áudio e eu respeitei isso e só transcrevi as respostas deles para minha pesquisa. Aqui na minha vivência do estágio, mais uma vez eu trago que para mim foi uma experiência totalmente enriquecedora, foi muito gratificante poder fazer parte disso, estar nessa escola que me transformou como pessoa, porque eu cheguei lá uma criança de 4 anos e eu saí pronta para o ensino médio e com uma visão do mundo muito moldada pelo que eles nos ensinam lá dentro. Eu tive muitas conversas esclarecedoras, tive as entrevistas e eu pude ver os desafios enfrentados pela escola e como eles ultrapassam esses desafios, como eles superam isso um com o outro, né? Como a gestão se esforça. Eu pude observar os acontecimentos do dia a dia, resolução de conflitos, porque sendo uma escola que trabalha com crianças até o 9º ano, é uma escola que, consequentemente, tem muitos conflitos, tem brigas entre alunos, tem xingamentos entre um e outro, coisas que a gestão precisa resolver, orientações que a escola precisa passar. Eu também participei da entrega de muitas doações que a escola fez para as crianças, porque após a enchente eles precisavam de muito apoio prático, né, não só emocional. Então a escola fez doação de roupas, de alimentos, de materiais, de calçados. Só que um ponto que vale destacar é que como uma escola de baixa renda, acaba sendo uma escola também muito esquecida pela, pelo governo em si. E os gestores, é um trabalho deles ir atrás, procurar possíveis doadores para a escola, e então receber essas doações e distribuir. Eles vão atrás, sempre que precisam de alguma coisa, eles vão atrás, eles procuram uma empresa, eles procuram alguém que eles saibam que pode ajudar os alunos deles. Eles receberam kits de alimento, roupas novas, calçados direto das lojas com uma caixinha para todos os alunos nos números certos, materiais novos com mochila, com tudo completo, cobertores, roupas de cama, travesseiros, colchões. E recentemente a escola recebeu uma cozinha totalmente equipada que foi doada por uma empresa também, que foi a escola toda ficou muito alegre porque são coisas que facilitam o desempenho dos profissionais na escola, né? Aqui eu trouxe algumas fotos, uma foto de uma reunião que eu participei, em que eles tratavam de mostrar para os professores como eles deveriam agir naquele momento para apoiar os seus alunos até que as coisas voltassem ao normal. 2 rodas de conversas realizadas com os alunos menores e os maiores, onde ali a supervisora estava conversando com eles para para saber como eles estavam lidando com a situação, como eles estavam se sentindo, o que eles precisavam de doação. E também eu coloquei uma foto do portão da escola no momento em que ocorreu a enchente. E nesse momento a escola estava servindo de abrigo para muitas famílias também. As minhas referências. E eu usei uma frase da Ellen Keller que diz: sozinhos nós podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer tanto. E essa é a mais pura verdade, é o que eu já acredito pessoalmente, e é o que eu vi dentro dessa escola maravilhosa que tem pouquíssimos recursos e faz um trabalho tão grande na vida das pessoas. Eu vi que o processo de gestão escolar não é nada fácil. Todos os dias eles têm desafios diferentes, alguns precisam ser resolvidos agora, não tem tempo para pensar, para analisar, tem que ser resolvido com urgência. Mas é um trabalho muito desafiador
e exige muita dedicação dos profissionais que desempenham. Mas eu também percebi que quando esse trabalho é realizado com amor, com sabedoria e com cooperação, ele pode trazer resultados incríveis e transformar o ambiente escolar. Obrigada.